pouquinho. Pronto. Então, gostaria de dar boa noite a todos e todas aqui dessa sala, né? Mais uma aula, nossa terceira aula, a disciplina de gestão ambiental, hoje, dia 2 de dezembro de 2020. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Deixa eu só explicar algumas coisas. Então, essa é a primeira aula que a gente tem aluno da manhã que está participando da aula da noite, porque foi um acordo assim, foi uma conversa que a gente teve. Na verdade, essa conversa rolou em todos os períodos, tá? De juntar as turmas para ver se rolaria de ser uma aula só para as duas turmas. Como as turmas são pequenas, não tem problema, né, de juntar duas turmas. Até no integrado, que as turmas são grandes, as turmas são duas turmas juntas, né, tem sala que tem 90 alunos. Mas, enfim, de acordo com a nossa realidade aqui do subsequente, apesar das turmas serem pequenas, a gente tem um problema de incompatibilidade de horários, né? Não é à toa que quem se inscreveu para um curso diurno, né, certamente, às vezes, não tem a disponibilidade de assistir às aulas noites e vice-versa, tá? Mas, enfim, é um teste, tá bom? Não rolando aqui esse teste com essa turma aqui, segue normal, tá bom? Então, é isso. Eu vou, não sei se vocês se lembram, então, na aula passada, nas aulas anteriores, né, na primeira aula, eu comecei a falar para vocês sobre o que é o planejamento propriamente dito, planejamento ambiental propriamente dito, e disse também que o planejamento ambiental, ele tem etapas, né, de execução e de elaboração, execução e etc. E essas etapas são 4 etapas: a etapa de diagnóstico, a etapa de planejamento, a etapa de execução e monitoramento. Aí, na aula anterior, a gente esmiuçou cada uma dessas etapas com exemplos, explicando, né, como funcionava cada uma delas e qual a importância, a relevância de cada uma delas, os detalhes de cada uma dessas etapas. E nós finalizamos aqui no noturno, nós finalizamos com uma atividade assíncrona, que era para falar sobre os métodos utilizados para avaliação de impactos ambientais. Ok? Primeira pergunta aqui da aula. Se vocês fizeram esse levantamento sobre os métodos que eu coloquei na atividade assíncrona, ad hoc, checklist, overlay mapping, vocês fizeram isso? Estava fazendo esse instante aí, ó. Sim, fiz, mas não me aprofundei muito, não. Tá. Era em dupla, professor? É o quê? Era em dupla? Podia ser em grupo, estava descrito na atividade, podia ser em grupo, podia ser em... Pronto, isso que eu falei, aí a gente faz em dupla, porque se qualquer coisa, como a sala está pequena, então vai ser mais fácil dupla do que grupo. Mas, enfim, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para a gente falar um pouco desses métodos que são utilizados na avaliação de impactos ambientais depois dessa aula que eu vou dar hoje, tá? Por quê? Porque eu vou começar a falar uma coisa hoje, um assunto hoje, que é sobre instrumentos de comando e controle, né? Para a gestão ambiental. Só pegar um negócio aqui. Isso. Instrumentos de gestão e controle para impactos ambientais. E esse assunto que eu vou começar a explicar para vocês hoje é um assunto que vai cair numa prova, tá? Já vou marcar uma prova para vocês. E essa prova vai ser baseada em tudo que eu já falei sobre o planejamento ambiental e também sobre o que eu vou falar hoje, sobre esses sistemas de controle e gestão ambiental, que é o sistema ISO, tá bom? Então, eu vou explicar isso, até mesmo porque não seria interessante a gente falar sobre os métodos na aula de hoje, porque eu não cheguei a passar, eu passei a atividade, mas não cheguei a explicar a atividade para a turma da manhã. E a gente tem a Cristiane aqui, ela ia ficar um pouco por fora. Não sei se ela chegou a fazer, porque eu mandei a atividade, mas ninguém perguntou nada.
Aí eu não sei também como é que pé que ficou pela manhã. Ô, professor, Fala. só uma dúvida sobre a atividade, essa que o senhor está comentando. Eu devo falar o porquê, o que é, né? E só as vantagens e desvantagens Só de cada deve, método? exatamente, você só vai apresentar o que é o método, como é que ele funciona, qual é a vantagem e a desvantagem, porque todos eles têm uma vantagem e uma desvantagem, ou vantagens ou desvantagens, tá? Todos eles. Entendi. E quando a gente faz as pesquisas, até no material que eu mandei para vocês, que eu mandei também material de referência do próprio assunto, né? Naquele material tá dizendo ali quais são as vantagens, desvantagens, entendeu? Eu acho que tem alguém querendo entrar, esse negócio apitando aí toda hora. Não, é mensagem aqui no chat. Eu recebi. A Cristiana ela não está conseguindo falar no microfone, então ela escreve. E eu perguntei um negócio para ela aqui, e aí ela está respondendo. Espera só um pouquinho. Aqui tem na minha tela está escrito assim, participantes, e tem um sinalzinho, o número 1, parecendo que é uma pessoa. Só que, parecendo, né? Só que eu não estou vendo nada. Não estou vendo ninguém para aprovar, desaprovar, não estou vendo nada disso. É porque às vezes pede para entrar, só que não espera autorizar e já vai tentar de novo, aí fica aparecendo e sumindo, entendeu? Ah, tá. É porque eu não estou vendo ninguém, então aí fica difícil. Bom, então é isso. Eu vou, então, aqui projetar a minha tela. Como vocês sabem, Jardim. Oi. Acho que foi ele Kelly aqui que pediu para ingressar aqui também. Lidiane? Ele Kelly, alguma coisa assim o nome. Deixa eu ver aqui. Ele Kelly da Cruz Santa. Ele quer. Cadê ela? Não estou vendo aqui, não. Manda ela. Ele tava com sinal de verde aí. Eu vou colocar aqui o nome dela e vou chamar. Ele Kelly da Cruz Santa. Pronto, eu estou chamando ela diretamente. Aí é só ela aceitar. Já tá, já. Já pedi para ingressar, já. Tá aqui já. Não, fui eu que botei aqui agora, chamando ela. Então, beleza, já tá aqui embaixo, então. Recusado deu aqui para mim. Já está ela aqui, já. Para mim tá recusado, mas tudo bem. Tá aparecendo bem embaixo aqui. Então pronto. Também Ai, gente, esse negócio é assim. Ele quer, cadê? Tá aí? Tá aparecendo. Vamos Então, ver se ela tá mexendo no áudio aí. então eu vou prosseguir, tá bom? Eu vou espelhar aqui, como eu falei para vocês, eu vou espelhar aqui a minha tela, mostrando os slides e eu saio um pouco da tela, porque quando espelho, minha câmera desliga, e aí eu vou olhando aqui aos poucos o chat, mas qualquer coisa, como vocês sabem, vocês podem me interromper falando alguma coisa no áudio, ou é isso, tá? Ou levantar a mão, alguma coisa que ele faz um barulhinho aqui, e eu vou... Deixa eu colocar aqui a tela. Aceita o Helder, ele tá tentando entrar. Não aparece nada aqui para mim. Não tem nem o que eu fazer aqui. Tipo, aceitar. Não aparece nada. Na minha tela não aparece exatamente nada. Assim, não tem nenhum pedido, nenhum convite, nem nada. Não sei onde eu faço. Aqui apareceu agora. Admitir. Agora apareceu, mas não tinha aparecido não. Eu acho que já, quando a gente mexe aqui e manda para ingressar, vai diretamente para você aceitar. Então, mas é isso, não tinha aparecido, não apareceu. É isso, eu apertei no nome dele aqui, foi para você no caso. Consegui entrar. Conseguiu. Tá vendo, Jadson? Valeu, obrigado. Então é isso, eu estou mostrando a tela, já está aparecendo a tela aí para vocês, né? Já. Então pronto. Já. O que eu vou começar a explicar para vocês agora é uma coisa chamada instrumentos de comando e controle de gestão ambiental, tá bom? O que é isso? Instrumentos, vamos interpretar o título da coisa, né? Instrumentos de comando e controle ambiental, de gestão ambiental. Então a gente já sabe o que é gestão ambiental. Gestão ambiental é uma metodologia, são métodos e metodologias utilizados para
avaliação de impactos ambientais. Quando eu digo avaliação de impactos ambientais, nessa avaliação eu tenho como consequência prejuízos ambientais, ou então eu tenho também como consequência ou como realidade condições ambientais favoráveis que devem ser potencializadas. Então eu tenho situação de mitigação ou situação de potencialização, ok? Beleza. Para esse processo todo de gestão ambiental e tudo que envolve a gestão ambiental, eu tenho instrumentos, ferramentas, né, de comando e controle. O que seria isso? São, basicamente, que eu vou falar aqui para vocês hoje, na aula de hoje, de uma certificação ambiental chamada ISO 14001. Vocês já ouviram falar da ISO 14001? Alguma vez? Parece que quando eu estava digitando aqui sobre a atividade, apareceu esse número aí. ISO 14001. O sistema de certificação ISO, ele é um sistema, é como se fosse um selo, tá? Estou falando selo assim de uma forma bem simples. Ele é uma certificação, ele é um documento, tá? Bastante complexo, que envolve uma série de detalhes dentro da perspectiva ambiental. Existem vários ISO, tá? Várias certificações padrão ISO. O que eu quero que vocês entendam é que cada padrão ISO, cada certificação dessa, tem uma numeração. Então, existe a ISO 9001, existe a ISO 14000, existia, né? A ISO 14000 e agora a gente tem a ISO 14001. Como exemplos, tá? A ISO 9001 é uma certificação de qualidade de produtos e serviços. Então, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, isso já é uma realidade, já tem bastante tempo, algumas décadas, inclusive, que foi criado um selo, né? A mesma coisa, um instrumento de comando e controle de qualidade de produtos e serviços. Tá? Como é que se chama isso? A gente tem primeiro, a ABNT, Agência Brasileira de Normas Técnicas, beleza? Então, a ABNT, ela criou uma série de padrões, né? São padrões brasileiros, mas que tomam como referência também padrões internacionais, de qualidade das coisas. Então, por exemplo, tudo que a gente vai fazer, muita coisa do que a gente vai fazer de atividade, de serviços, né, prestação de serviços, precisa passar por padronização da BNT. Por que tem que passar por padronização da BNT? Porque senão sai um serviço mal feito. Exemplo, professor. Você vai comprar qualquer coisa aí, sei lá, você vai comprar, deixa eu pensar uma coisa, você vai construir uma casa. Tá? Uma instalação de casa, gente. Você está construindo uma casa e você, na obra, né, o engenheiro, o arquiteto, todo mundo que está participando da construção, eles não só fizeram a faculdade, eles têm uma noção de espaço, não. Até a noção de espaço, até os cálculos matemáticos que foram pensados para as edificações, para a base, enfim, para tudo. Nesse processo, desde a base da casa, do alicerce da casa, até o acabamento da casa, precisa passar por uma padronização da BNT. Por exemplo, as portas das casas, elas têm tamanhos diferentes, obviamente, mas quando você escolhe um tamanho diferente de uma porta para a sua casa, essa porta ela tem que ter uma certificação da BNT, ela tem que ter uma padronização da BNT, porque ela pode acarretar em vários problemas para a edificação. Esses problemas para a edificação, eles podem ser resumidos em seguinte: você vai ter um problema de mau funcionamento do produto, certo? Se você não seguir nenhum padrão, você tem um problema de mau funcionamento, você pode ter um problema de... O que mais? Deixa eu ver. Eu acho que o mau funcionamento já resume muita coisa, né? Você pode ter um problema de qualidade até do próprio produto, né? Da garantia de qualidade do próprio produto, enfim, um monte de coisa que vai acarretar para você prejuízo e, a depender, algum tipo de risco, né? Como é que uma porta sem padrão de qualidade pode oferecer um risco, vocês imaginem aí, tá bom? Mas é só um exemplo que eu estou dando, tá bom? Além disso, vocês já ouviram falar certamente sobre
aqui no Brasil, que a gente usa também como um instrumento de comando e controle, Inmetro, né? É certificado pelo Inmetro. Antigamente, assim, fazia um exemplo, né? Fazia brinquedo, fazia um monte de coisa, um monte de pecinhas e não tinha certificação no Inmetro. Até hoje, eu acho que faz muitos anos que eu não assisto Fantástico, mas eu não sei. Eu lembro que antigamente tinha no Fantástico, tinha um não é canal que fala, não. Eu não sei como é que é a palavra. Um bloco no Fantástico que falava, que certificava alguns produtos baseado às normas e os parâmetros do Inmetro. Então, pegava lá óleo, sei lá, comida, enfim, pegava um monte de coisa, um monte de exemplos de produtos e eles passavam por testes, por certificações. Senão, aí vocês me perguntam, mas qual é desculpa, qual é a referência? A referência é padrão internacional, né? Se não se enquadrarem ao padrão mínimo exigido para determinados produtos, o que vai acontecer? Está fora do padrão, pode ser desqualificado. Eu vi um barulho aqui, alguém quer falar alguma coisa? Não? Alguém estava pedindo para engraçar e agora sumiu. Não, já coloquei já aceitei ela aí. Vai, a Irane, secretária aí, vai resolvendo os problemas aí. Se der BO, você joga para a Jaqueline. Se der errado, você joga para... Vai jogando um pro outro aí. Viu? Tem que ser culpa de todo mundo, menos minha. E é isso. Aí eu tô dando esses exemplos para vocês da BNT, do Inmetro, né? Que são exemplos de instrumentos de controle e comando e controle, tá? Agora, quando a gente fala especificamente como instrumento de controle da gestão ambiental, nós temos a certificação ISO, né, que ela é padrão internacional. E a numeração dessa certificação para questões ambientais, certo? Especificamente para questões ambientais, é a numeração 14.001. Antigamente, não é muito tempo não, tá? Era a ISO 14.000, só que houve uma transição da 14.000 para 14.001. Claro, como toda transição, houve algumas alterações, algumas mudanças bastante significativas nessa certificação, e para melhor, obviamente, só que também deixou a normativa a certificação um pouco mais complexa, mas quanto maior a complexidade dela, maior será a resposta positiva ambiental, certo? Então, assim, ISO quer dizer International Organization for Standardization, tá? O que quer dizer isso? Organização Internacional para Padronização. Então, também é bem simples de entender o que seria a ISO, né? É um sistema internacional, é uma organização internacional de padronização. Padronização de quê? Aí vocês vão olhar a numeração e vão ver a que se refere essa numeração. Como a gente está falando, como a gente sabe que a 14.001 é para a gestão ambiental, nós vamos falar, então, que essa certificação trata de uma padronização internacional dentro da perspectiva ambiental, certo? Claro, respeitando cada especificidade de cada bioma, de cada ambiente, de cada realidade, mas ainda assim com padronização, ok? Então, assim, a ISO, segundo a informação que eu coloquei aqui, ela é uma norma ambiental, é a norma ambiental mais bem sucedida que a gente tem dentro das normas ambientais, tá? E tem mais de 300 mil órgãos que são certificados por ela, ok? Deve ter mais de 300 mil órgãos certificados por essa padronização. Você fala, professor, 300 mil órgãos, considerando a quantidade de empreendimentos que a gente tem no Brasil e no mundo, tá? No Brasil, você fala, não, no Brasil tá bom, tal, mas vamos colocar no mundo? Não é pouco? Relativamente, considerando a quantidade de empreendimentos, de empresas, micro, pequenas empresas, grandes empresas, multinacionais, transnacionais, considerando a quantidade delas, 300 mil, relativamente é significativo para a certificação, mas no contexto geral é pouco. E por que é pouco? Porque vocês vão entender como é difícil, não é impossível, tá? Mas como é difícil você conseguir
essa certificação ISO, tá? Como é difícil. Quem é que pode implantar uma certificação dessa? Qualquer empreendimento. Pode ser o vendedor de sorvete, né? Pode ser a sorveteria lá na esquina da sua casa. Ela pode se enquadrar dentro do sistema de ISO 14001, tranquilamente. Professor, como é que uma sorveteria gera impacto ambiental? Tem várias perspectivas para a gente pensar, só para que fique claro para vocês, tá? Bom, mas olha só, para virar ISO, é preciso que haja uma aderência de mais de 200 países. Como assim, para virar ISO? Quer dizer que minha empresa, eu quero implantar um sistema ISO de qualidade e tem que 200 países, mais 200 países tem que aderir ao que eu estou pensando? Não. Eu estou falando para vocês que o sistema ISO é um sistema de padronização internacional. E cada sistema desse tem uma numeração. Se você quiser, você não, né? Se os países chegarem a uma conclusão de que deve existir um sistema de padronização para uma coisa específica, tá? Que não existe ainda. O quê? Não sei. Para atividade turística. Um padrão ISO para atividade turística, tá? Para as atividades turísticas. Então, eles vão ter que pensar em todas as possibilidades possíveis, em todos os contextos possíveis, dentro da perspectiva do turismo, e 200 países, pelo menos, mais de 200 países, vão ter que aderir a isso. É muita reunião, muita coisa, para que, se chegando num acordo depois de algum tempo, vire uma certificação ISO com um número específico, tá bom? Outra informação, quando uma empresa implantar, é ISO, tá? É o meu corretor aqui que colocou isso, eu vou corrigir depois. Quando uma empresa implanta a certificação ISO, é porque há intenção de exportação. Eu falei para vocês agora que essa certificação ISO é um padrão internacional, e como é padrão internacional, tem muitas regras, muitos detalhes, muitos pontos, muita coisa a ser observada, envolve muita gente, envolve não somente o dono da empresa, a ação da empresa, os funcionários da empresa, mas também envolve pessoas terceirizadas, vinculadas a essa empresa, prestadoras de serviço, por exemplo, envolve. Então, é bastante complexo. Então, claro que quem deseja ter esse tipo de certificação tem que ter tempo, tem que ter dinheiro, tem que ter disponibilidade, tem que ter um monte de coisa. E a pessoa vai gastar, vai investir bastante em muitas mudanças no seu empreendimento para ter essa certificação. Para quê? Só para dizer que tem? Não, obviamente, que quem vai fazer isso tem um foco, que é um foco no mercado externo, né, de exportação. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Todas as empresas que têm certificação ISO, não importa se é ISO 9001 de qualidade de serviço, se é ISO 14001 de gestão ambiental, todas as empresas que têm certificação ISO são empresas bem vistas no mercado. Tá? Já são empresas, para resumir, já são empresas bem-sucedidas. Então, as empresas bem-sucedidas, elas têm essa certificação. Obviamente, então, quem é que vai investir nessa certificação, né, em todo esse processo de certificação ISO, padrão ISO? Quem tem interesse em exportação, ok? Falou que tem sistema ISO, já pode saber que é bem visto no mercado internacional. É preciso passar por auditorias para checar todas as informações do sistema de gestão ambiental. Todo o sistema de gestão, todo, tá? Não é todos, não. É preciso passar por auditorias para checar todo o sistema de gestão ambiental, beleza? Então, o que é o sistema de gestão ambiental? É um conjunto, multidisciplinar, transdisciplinar, muita coisa envolvida, muitas áreas, muitas técnicas, muitos métodos, muitos profissionais, e tem que passar por um monte de auditoria para checar tudo, onde tudo se enquadra, tá bom? Geralmente, as empresas com a certificação valorizam os profissionais desenvolvidos em todo o sistema, em todo o processo, né? Então, assim, uma empresa que tem certificação ISO é uma empresa que certamente ela valoriza os seus profissionais, ela oferece um ambiente de qualidade de trabalho padrão internacional, uma coisa, sabe?
é uma outra realidade, uma outra perspectiva daquilo que a gente tem, é acostumado a ver, tá? Então, a gente tem vários exemplos aí de empresas que têm essa padronização. Geralmente são grandes empresas, privadas, inclusive. Tá bom? Um exemplo, para ficar mais claro para vocês entenderem, que é o exemplo que eu sempre, que é a referência que eu sempre uso para a gente, quando eu estou dando essa disciplina, mas infelizmente esse nosso contexto de hoje não permite isso, que é a Michelin. A Michelin é uma empresa estrangeira, né, que tem a certificação ISO 14001. Então, assim, sempre quando eu termino de explicar esse assunto, e, enfim, a gente mastiga ele bastante, aí eu marco uma aula de campo, uma visita técnica lá na Michelin, e eles vão lá e mostram todo o processo produtivo deles. Aí os alunos conseguem visualizar como é o alto padrão de qualidade de produção, de atendimento, enfim. Aí ele entra em detalhes, ele mostra as tabelas, mostra os documentos, ele vai dar exemplos de situações reais que acontecem e como eles lidam com essa situação. Aí vocês ficam pensando assim, nossa, mas assim, quase impossível ter erro, né? É justamente isso. Quem tem essa certificação, geralmente, não tem muitos erros, e os erros são mínimos, né? Mas é isso. Então, esse é o exemplo que a gente tem aqui mais próximo da nossa realidade, que é a Michelin, mas, infelizmente, a gente não vai poder fazer essa visita. Tá? Mas, eu tive uma ideia aqui, inclusive eu vou anotar. É só um pouquinho, porque se eu não anotar, eu esqueço. E é sobre esse assunto que eu estou falando. Eu não sei se procede, mas eu queria dizer que a Michelin, para quem fazer visita os campos, fazendo tipo um vídeo explicativo conforme o professor pede e enviando para o professor enviar para a turma, entendeu? Uhum. Não sei, é uma alternativa, né? Vamos ver. Então, continuando, a ISO 14001, ela passou por um período de transição, já falei para vocês, até 2015, né? Teve a necessidade de mudanças, e o prazo máximo para a mudança era dezembro de 2018. Ou seja, a gente já está em 2020, já tem 2 anos de mudanças da transição da 14.000 para 14.001, certo? E hoje a equivalente a vigente equivalente é a 14.001, tá bom? Só falar uma coisa. Como os processos para transição, inclusive para verificação da transição, às vezes são processos demorados, sobretudo porque depende de política pública no país, tá? E aí, Brasil, a gente já sabe como é que as coisas funcionam, né? Então, tem muita empresa que tem certificação 14.000, que já se adequou às mudanças da 14.001, mas ainda não recebeu a certificação 14.001, porque ainda está num processo. Professor, mais 2 anos? Exatamente, 2 anos, tá? Tem certificação aí que tem processos de transição, por exemplo, que já tem 5 anos e, não desse caso, tá? Não da 14.001, mas já tem 5 anos esperando autorização e ainda não foi autorizado, tá? Então, mas isso é coisa mais de política interna do que política externa. Bom, quais foram as principais mudanças? Antes de vocês entenderem definitivamente o que é a 14, a gente não vai trabalhar dentro da perspectiva do que é 14.000, mas eu vou falar para vocês qual é a diferença entre a antiga e a atual, né? A primeira mudança foi assim, a garantia de alinhamento com outras normas do sistema de gestão ambiental. Por exemplo, a 9001. ISO 9001 é uma padronização internacional para qualidade de serviços e produtos. Qualidade de serviços e produtos. Não necessariamente vinculado à questão ambiental. De repente, eu tenho um produto, eu produzo qualquer coisa que vocês imaginarem, qualquer carros, tá?
produzo carro e o meu carro ele tem que passar por um controle, uma padronização internacional de qualidade, entendeu? Só que não necessariamente eu tinha uma necessidade total, 100%, ou tão profunda de pensar isso dentro de uma perspectiva ambiental, entendeu? Por quê? Porque meu foco era só a qualidade do produto. Mas agora, uma das mudanças foi que o sistema de gestão ele está vinculado com outros sistemas, como, por exemplo, outras ISO, entendeu? Outras certificações. Mas não somente ISO, com qualquer sistema de gestão ambiental, tá bom? A segunda mudança foi que requer um compromisso de gestão do topo e inclusão no compromisso com a proteção do meio ambiente na política ambiental. Gestão de topo quer dizer o seguinte, você olhar, vamos dizer assim, você gerir o seu empreendimento com uma visão holística da coisa, tá? Uma visão ampla, uma visão que não exclui nada, entendeu? Uma visão bastante inclusiva de todo o contexto, de todo o processo. Qual é a diferença? O professor antes não fazia isso? Na verdade, antigamente, existiam algumas questões dentro do sistema de gestão ambiental, dentro da ISO 14000, por exemplo, que eram, vamos dizer assim, não eram de total responsabilidade do empreendedor que estava implantando o processo. Por quê? Por exemplo, vou dar exemplo da própria Michelin, que é uma coisa que eles sempre falam lá. A Michelin, então, recebe matéria-prima para produzir pneus, né, por exemplo. Não é só pneu que ela produz, mas para produzir a borracha, enfim. Então, muita dessa matéria-prima, a gente não produz ali em... Como é que é o nome da cidade, gente? Grapiúna? É Grapiúna, não? Ituberá, desculpa. Não é produzido ali, entendeu? Então, vem de outros locais, vem do Espírito Santo, vem de Goiás, vem uma parte da Bahia também, enfim. Vem de várias partes do Brasil, tá? Então, aí os caminhões que chegavam ali, tinha caminhão que chegava ali, e o caminhoneiro já estava não sei quantos dias na estrada, ele aproveitava que lá na Michelin tem um pátio grande, e ele descarregava o seu produto, o seu material, né? E precisa lavar o caminhão. Então, o que acontece? Ele chegava, ficava lá no pátio, lavava o caminhão, daí o caminhão sujo, né? A sujeira ia para onde? Ia para o pátio, escorria no pátio. Gente, aquela água suja escorrendo no pátio, quando eu digo pátio, é lá naquele estacionamento grande que tem lá da Michelin, para quem já passou lá na frente. Aquela água que escorria do caminhão sujo, que o caminhão passou lá não sei aonde, que não sei que está contaminado, não sei com quantas substâncias na roda, fora o material que estava carregando, enfim. Aquela água suja que caía ali no pátio já comprometia o sistema ISO, entendeu? Então, assim, vamos pensar o 14001. Vamos pensar antigamente como é que acontecia. Eu não posso me responsabilizar por uma coisa, por uma atividade, por uma ação que não é uma ação do meu controle, entendeu? Porque é só o caminhoneiro, que a gente não tem vínculo nenhum, que está lavando ali e pronto. Já não é, teoricamente, sim, não seria problema meu, tá? Uma gestão de topo, o que acontece? Você tem que pensar até nisso. Como é que você vai resolver esse problema? Ou proíbe a lavagem, ou cria um ambiente específico para a lavagem, inclusive com a drenagem dessa água suja e o tratamento dessa água suja. Porra, professor, mas aí é muito trabalho. Exatamente. É uma forma de você ter 100% de eficácia de gestão ambiental. Isso acontece na Michelin, por exemplo, toda a água que está sendo utilizada para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa, ela é drenada e ela é tratada. Exatamente isso, ela é drenada, ela é tratada. Tanto é que tem uma estação de tratamento de água lá dentro da Michelin, tá? Enfim. Então, isso é gestão de topo, tá? É você se preocupar dentro de todo o contexto, sem que nada escape de você, independente de ser uma ação direta, interna, ou uma ação externa, indireta, ok? O que mais? Qual outra mudança? O uso da perspectiva do ciclo de vida ou logística reversa para identificar os aspectos de impactos ambientais. O que é isso, ciclo de vida? Já ouviram falar de logística reversa? Eu acho que
Isa já deve ter comentado alguma coisa com vocês, não? Sobre esse contexto, sobre esse assunto? Já sim. Boa noite, professor. Oi, quem está falando? Patrícia, cheguei agora. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Isso aí, professora Isa e Eduardo já explicou para a gente. Pelo menos eu lembro, né? Ah, tá. Eu estou vendo aqui o recado da Cristiane. Vou ter que sair. Já saiu? Eu acho. Não, a foto dela ainda está aí. Eu acho que ela não está ouvindo tudo, né? Oh, ela me falou mesmo na aula passada que a internet dela à noite era ruim. Exatamente. Pois é. Então tá. Eu vou continuar, então. Eu vou continuar aqui que eu estava falando. Logística reversa, ou ciclo de vida ou logística reversa é a mesma questão conceitual, tá? Mesma coisa. O que é isso? É quando você se preocupa, quando o empreendimento ele tem a preocupação com o produto final, né? A destinação do seu produto final. Então, produzir o quê? Estou produzindo uma fábrica de sorvetes. Tá, então, assim, como é que você se preocupa com... Qual é o produto final? O produto final é o sorvete, propriamente dito. Mas, dali, ele vai para onde? Tem alguma coisa que é final, além disso? Tem o mercado consumidor. Eu vender e ter o mercado consumidor. Agora, assim, quando a gente pensa dentro de uma perspectiva de logística reversa, é o quê? É eu me preocupar com o fato de alguém consumir o meu produto e o descarte do produto. Considerando que alguém, por exemplo, pode comprar um sorvete, chupar o sorvete e jogar o palito na rua. Entendeu? Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo controlar isso? É quase impossível, mas não é impossível. Por exemplo, eu poderia aqui, pensando num exemplo assim, aleatório e simples, né? Mas eu tenho uma fábrica de sorvetes aqui em Valença. Eu estou preocupado com minha logística, com a logística reversa do meu produto. Eu vendo para os mercados, para os bares, enfim, o meu produto. E aí eu digo o seguinte, que quem devolver os palitos e os saquinhos do sorvete, a cada 10 palitos, a cada 10 saquinhos, ele ganha um. Vocês conseguem entender? É uma coisa simples que eu estou pensando, tá? Mas vocês conseguem perceber como eu consigo ter um pouco de controle em relação ao destino final do meu produto, sendo que, de repente, o destino final do meu produto está voltando para mim mesmo, e eu posso ainda reciclar esse produto, ou então só destinar da forma adequada. Mas, assim, existe a possibilidade de você pensar qual seria o descarte, pensar até em qual seria o descarte do seu produto lá na casa do seu consumidor, entendeu? Então, isso é logística reversa, ciclo de vida, que não existia na 14.000 e existe na 14.001. Pode falar, Irã. Isso aí acontece, porque assim, tem pessoas que vendem sorvete naqueles carrinhos, aí eles botaram o sorvete no picolé premiado, não é isso? Aí então a pessoa chupa aquele picolé, no intuito daquele picolé estar premiado, ele devolve o palito, e aí, se caso tiver, ele já ganha outro. Então, acho que também isso foi uma forma também de gerar isso. Então, especificamente desse exemplo que você está dando, eu acho que isso aí é mais uma estratégia de mercado do que pensar numa logística reversa. Por quê? Porque se você pensa numa perspectiva de logística reversa, considerando que nem todos os sorvetes serão premiados, então você está trabalhando ainda com uma margem de, vamos dizer assim, de impacto grande. Então, não se encaixa muito na perspectiva de logística reversa, tá? Ainda que você pense num projeto de logística reversa e sabe que não vai funcionar 100%. Mas quando você já, no projeto, exclui a possibilidade de ser 100%, porque senão você teria que fazer palitos de sorvete todos premiados. Então, qual é a lógica de fazer promoção de palito premiado? A lógica é você vender mais. Porque você, dessa vez não foi, mas eu vou comprar outro e de repente foi premiado. Não foi, deve já tomou 300 sorvete e um só foi premiado, entendeu? Então, eu acredito que seja mais nessa jogada de estratégia de marketing.
Mas, enfim, Entendi. a gente tem aqui a comunicação interna e externa mais eficaz, basicamente logística reversa e gestão de topo, né? O que acontece dentro do empreendimento e fora do empreendimento, de forma mais eficaz, né? E foco na melhoria do desempenho ambiental em relação à gestão dos aspectos ambientais. Então, a questão ambiental, ela é realmente foco e a melhoria de todos os processos dentro dessa perspectiva. Bom, agora eu vou falar, ainda falando, tudo que eu vou falar hoje é sobre ISO, tá? Eu vou falar aqui sobre o profissional. Só um pouquinho. Eu tô com a garganta coçando. Ai, meu pai, peraí. Então, desculpa, gente. O profissional. Qual é a função desse profissional que trabalha dentro da certificação ISO 14001? Ele tem função de agregar valor à empresa. Otimização dos processos. O que é otimização dos processos? Então, assim, eu vou até, inclusive, tirar aqui para falar um pouco com vocês o que seria essa otimização dos processos. Então, o que é otimizar, gente, as coisas? O que seria otimizar as coisas? Otimizar é pensar como você pode desenvolver a sua atividade da melhor forma possível, tá? Então, assim, otimizar o processo é você agilizar o processo, é você fazer com que o processo seja mais rentável, lucrativo, rápido, ágil, funcional, entendeu? Então, esse profissional, a perspectiva profissional é pensar pensar nesse sentido, né? Como é que eu posso otimizar todo o processo? Alguém está fazendo, por exemplo, alguém está fazendo alguma coisa, uma atividade, e você está reparando aquela pessoa fazer aquela atividade. Todo mundo é assim um pouco, né? Você está reparando a pessoa fazendo uma coisa, aí você fica assim, meu Deus, mas essa pessoa, se ela fizesse desse jeito, ia ser muito mais rápido o que ela está fazendo. Ia ser mais rápido, ia sobrar mais tempo, ela poderia fazer outra coisa, ia ser melhor, ia ficar mais organizado. Então, já ouviram certamente vocês já ouviram aquela expressão, tempo é dinheiro, né? Então, assim, se você tem tempo, se você ganha tempo dentro das suas atividades, você está ganhando dinheiro. Você está ganhando dinheiro. Então, como é que você faz isso? Otimizando os processos. Então, a função desse profissional que atua dentro dessa certificação ISO primeira coisa de tudo é otimizar o processo. Qual o processo? Todos eles. Todos eles. Todos os processos envolvidos dentro da gestão ambiental precisam ser otimizados. Como é que vai ser feito isso? Aí, cabe ao profissional, né? Pronto. Além de otimização do processo, o que mais que o profissional faz? Quem é o profissional, né? Quem é a pessoa que trabalha, que pode fazer isso? Engenheiro ambiental, técnico em meio ambiente, vocês aqui, tecnólogo em meio ambiente, esses são os profissionais que podem trabalhar na construção, nesse processo de construção, de implantação, construção não, implantação, tá? A gente vai para o licenciamento. Licenciamento é um instrumento de órgão público. Ele autoriza e acompanha o processo de instalação. O que é isso? É cumprir as exigências ambientais, tá? Depois, o licenciamento tem uma validade, ele tem um período de validade. Depende da atividade que está sendo implantada, que está sendo desenvolvida, e dos potenciais riscos dessas atividades, entendeu? Então, por exemplo, existem empreendimentos que são empreendimentos de baixo impacto ambiental.
ou empreendimentos de médio impacto, ou empreendimentos de alto impacto. A depender da atividade e do risco que essas atividades geram, qual é o nível de risco, qual é o grau de risco, dos riscos que tem essa atividade. Então, a depender disso, você vai ter uma validade para o seu licenciamento. Tá? Licenciamento, então, é obrigatório, quase obrigatório ter, né? São pouquíssimos empreendimentos, empreendimentos pequenos, empreendimentos de baixo risco, que não precisam de licença ambiental. Em geral, a maioria deles precisam de licença, tá? Quanto tempo? Depende, então, da atividade do risco, mas eu vou falar para vocês que varia, em média, aí, 2 anos a 3, 4, 5 anos, tá? Mais que 5 anos não passa. Em geral, tem sido entre 2 a 5 anos, ok? Além disso, tem que estar adequada à Política Nacional do Meio Ambiente, né? A Lei 6.938, de 1981, que diz que qualquer atividade com potencial de contaminação é obrigatório licença ambiental. Aí você fala assim, professor, como é que eu vou saber que um empreendimento tem uma atividade com potencial de contaminação? Tudo que eu estou falando aqui para vocês, sobre licenciamento, sobre isso, tudo tem documento, tá bom? Tudo. Primeiro que você vai construir um empreendimento, ele precisa passar por monitoramento, não, fiscalização, entendeu? Fiscalização do órgão ambiental competente. Quem é esse órgão ambiental competente? É a prefeitura? A Secretaria do Meio Ambiente? Ministério do Meio Ambiente? CONAMA? INEMA? Quem é? Não sei. Isso depende muito do porte do seu empreendimento, tá? Você vai fazer uma coisa pequena aqui na cidade, vai chegar lá um fiscal para olhar se essa atividade que você vai fazer, se o seu empreendimento, que é um empreendimento pequeno, vai chegar lá um fiscal da Secretaria do Meio Ambiente, ou do INEMA, não sei, e vai verificar se há risco e qual é o risco. Ele já está por dentro desses potenciais de risco, mas tem tudo resolução para isso, tá bom? Cada tipo de empreendimento tem uma resolução específica. Quer dizer, tem uma resolução específica para todos os empreendimentos, entendeu? Em detalhes, ok? A gente tem a resolução do CONAMA, né, que é a resolução 237. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Todos esses materiais, todas essas leis, essas resoluções que eu estou falando aqui para vocês, quando acabar minha aula, eu vou mandar lá para vocês, tá? Aí vocês dão uma olhada, dão uma zapeada lá, para ver como é que funciona. Eu não vou fazer isso agora, porque senão eu não consigo explicar a aula, né? E a gente sabe que, diferente de eu ter 4 aulas direto, né? 3 aulas, 4 aulas direto, eu conseguia mostrar as coisas, mas aqui nesse sistema que a gente está não dá. Então, eu vou mostrando e depois eu vou deixo o material e aí eu vou tirando dúvidas, tá bom? Bom, a resolução 237 do CONAMA, ela apresenta uma lista de atividades que são passíveis de licenciamento. Então, você vai pegar lá a resolução 237, está lá dizendo, explicando como é que não é. Eu vou abrir aqui, só ela para vocês, tá? Era só um pouquinho. Só para não ficar muito... Deixa eu parar aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidinho. E eu acho que não é essa não. Peraí, deixa eu achar aqui vocês. Estão vendo aí? Então, eu tenho aqui a resolução 237, de 19 de dezembro de 1997, que diz: o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, no uso de suas atribuições, deixa eu ver aqui, um direto ao ponto. Direto ao ponto. Deixa eu ver. Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e atividades relacionados ao anexo 1, parte integrante dessa resolução. Aí ele vai colocando, explicando todo o documento,
todos os documentos, todos os critérios, entendeu? Tem um anexo. Deixa eu ver, não está rodando. Tem um anexo, aí você vai analisar, vai olhar o seu empreendimento e vai ver se o seu empreendimento, se a sua atividade se enquadra nessas exigências de licenciamento ambiental, e se enquadrar, vai chegar um fiscal lá e vai avaliar qual é o potencial risco, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o anexo 1, atividades ou empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, extração e tratamento de minerais. Que tipo? Pesquisa de mineral com guia de utilização, lavra a céu aberto, inclusive, garimpeira, desculpa, garimpeira foi ótimo. Indústrias e produtos de materiais metálicos, indústria metalúrgica, ali está todos os exemplos, tá vendo? Indústria mecânica, indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações, material de transporte, indústria de madeira, celulose, papel, borracha, ele vai dando todos. Se um empreendimento que você desenvolve ou está pensando em desenvolver se enquadra em qualquer uma dessas categorias, você vai olhar, você vai pedir, quando você for ter a fiscalização, porque certamente vai ter uma fiscalização ambiental, ele já vai, o fiscal já vai saber qual é a categoria do seu empreendimento, onde é que ela se enquadra, qual é o potencial risco, e feito isso, se tiver que fazer alguma alteração, para você desenvolver a sua atividade, ele vai sugerir que você faça alteração, e só depois ele vai te dar a licença, entendeu? Ambiental. Aí você fala, professor, mas isso aí vai demorar muito tempo e eu vou fazer mesmo sem a licença, tem problema? Claro, você está cometendo um crime ambiental. Como é que você desenvolve alguma... Oh, caramba, peraí. Como é que você desenvolve uma atividade que é uma atividade de impacto? Você não tem licença ambiental, você não passou por perícia, você não passou por nada, nenhum dos processos, e você está desenvolvendo essa atividade, o que vai acontecer com você? Cadeia, meu filho. Além de uma multa, você está cometendo um crime ambiental, e crime ambiental é passível de reclusão, certo? Então, é isso. A gente também tem os documentos, que é o MCE, que é o Memorial de Caracterização do Empreendimento, né? E aí, o Memorial de Caracterização do Empreendimento é basicamente um documento parecido com esse aí que eu mostrei para vocês, né? Que fala, que exemplifica, né, o tipo de empreendimento, o tipo de atividade e tal. E aí, esse documento vai ser produzido a partir dessa avaliação da sua atividade, do seu empreendimento. E aí, vai criar esse memorial. Aí, ele vai dizer lá no memorial que o empreendimento de Airan, a empresária Airan desenvolve atividade no setor tal. A empresa... Glória a Deus. A empresa desenvolve atividades do tipo, não sei o quê. Então, assim, é uma descrição do seu empreendimento, entendeu? A Irã... Professor? Oi. Quando a gente estava estagiando lá na Secretaria do Meio Ambiente, a gente foi para uma fiscalização de uma marmoraria. A Irã toda. Meu Deus do céu, a Irã vai ser presa. Fala. A gente foi para uma fiscalização de marmoraria. Marmoraria, diga. Aí o rapaz já estava funcionando, mas a fiscalização, a Secretaria do Meio Ambiente embargou por que disso, porque estava sem o licenciamento. Tá vendo? Ou estava sem o licenciamento, ou está com o licenciamento vencido, né? Tem esses problemas também. Às vezes tem licença... Mas estava sem, realmente, porque era uma nova... No caso, ele foi mal instruído, porque quando ele chegou, ele falou que nem sabia que precisava disso. Mentira. Foi. Não, mentira. Lembrou, Helder? Ele pode dizer. Não, já que é assim, é muito simples, é muito óbvio que uma pessoa que vai investir no empreendimento, ela não sabe... gente, pelo amor de Deus, ela não sabia que tinha que ter licença. Como é que você não sabia? Você acha que... Abrir um negócio é só alugar uma sala, um lugar, um espaço e tacar o pau? Não é assim não, gente, pelo amor de Deus. Ele
aí ele não sabia, aí ele já tinha entrado com pedido, aí tinha contratado um técnico para fazer isso, aí essa pessoa estava fazendo, mas ele já estava exercendo a função. Então, é errado, né? Não pode. Por isso Leva de conta o risco, né, professor? por isso porque é uma empresa que gera risco, tanto para o profissional que está ali e pela sociedade em si, porque se tiver escola no lugar, é muita zoada. Então, tudo isso, eu acho que ele deve ter pensado. Não sei. Se eu sei que se ele não pensou, ele está pensando agora, porque ele vai parar, o negócio dele vai ser embargado, sem licença. E além de ser embargado, ele pode sofrer uma multa, pode levar uma multa. Ai, meu pai, agora deu, né? A outra inventou de entrar aqui para latir. Nosso cachorro. É isso. Vocês estão vendo a tela verde aí, né? Sim. Então, pronto. Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês as etapas do licenciamento. Então, o licenciamento ele tem 3 etapas, tá? Tem a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, como é que funciona? A primeira delas é na ordem, tá? A primeira delas é a licença prévia, que é uma noção da atividade a ser desenvolvida pela empresa. Então, chega lá o fiscal, ele vai avaliar o seu empreendimento, o que você vai fazer? Qual é a atividade que você vai desenvolver aqui? Então, ele vai olhar todo o contexto, inclusive, a Irã falou, exemplo, tem a atividade que não pode ser implantada em qualquer local, entendeu? Por quê? Porque está no plano diretor urbano que determinadas atividades devem ser afastadas, ou por barulho, ou por contaminação, ou etc. Entendeu? Está tudo lá no PDU, no plano diretor urbano. Então, assim, o fiscal, ele sabe disso. Ele vai falar assim, você não pode implantar esse empreendimento aqui e tal, por causa disso, isso, daquilo. Ou ele vai ver qual é a característica do ambiente, qual é a característica do empreendimento e vai dar sugestões, tá? Então, feito isso, consegue a primeira etapa da licença, que é a licença prévia, tá bom? Já pode começar a fazer, vender as coisas, entrar em atividade? Ainda não. Quando todas as observações feitas na licença prévia para este empreendimento forem cumpridas, detalhadas, quando for de acordo, tudo que deve ser feito, o que não deve ser feito, todas as adequações possíveis, aí pode começar a construir o empreendimento, tá? Mas já está construído, e se tiver que fazer alterações, adequações, tem que reformar, tá bom? Então, ele vai começar a construir, ou a reforma, enfim, ele vai começar as adequações. Então, a licença de instalação nada mais é do que o detalhamento da licença prévia, tudo que foi levantado na licença prévia, que agora vai começar a detalhar para poder se enquadrar dentro do licenciamento ambiental. E a gente tem a última licença, que é a licença de operação. Aí sim, né, a licença de operação ela vai autorizar por tempo determinado, que costuma ser de 2 a 3, eu disse 5 anos, costuma ser aproximadamente, esse tiozinho quer dizer aproximadamente, tá? Aproximadamente de 2 a 3 anos ao desenvolvimento da atividade, entendeu? Por que não pode ser? Antigamente era de 5 anos, né? Deixava 5 anos e o que acontecia? Passava 5 anos, não pedia renovação de licença ambiental, de repente estava há 10 anos lá a empresa sem licença, já estava mais de 5 anos sem licença, enfim. E qual é o problema disso? Mas não mudou muita coisa. Gente, a depender do empreendimento, da atividade, pode ser que essa atividade ela seja potencializada, entendeu? Não sei, a gente não sabe. Pode ser que seja uma empresa de mercado em ascensão. Então, o que quer dizer? Se ela está produzindo uma coisa no ano que ela foi implantada, certo? Passou 1 ano, passou 2, passou 3, em 3 anos ela já cresceu um pouco. Mas passou 4, passou 5, ela já cresceu bastante. Se for um mercado de ascensão, vamos supor, passou 6 anos, ela já duplicou, triplicou a sua produção. Se ela duplica ou triplica, ou independente, qualquer porcentagem que ela estabeleceu lá na sua licença prévia, né, do seu processo produtivo, teve um aumento, e isso gera impacto. Já vai gerar impacto. E é uma escala, é um efeito dominó. É um impacto que vai levando a outra. Então, precisa ser feito o quê? Precisa ser refeita a licença, reavaliada a licença, entendeu?
Se ele não faz isso, ele está cometendo crime ambiental igual, certo? Enfim, conseguiram as 3 licenças. Qualquer etapa dessas, ou na prévia, ou na instalação, ou na operação, o órgão ambiental ele vai aparecer lá para fiscalização. O órgão ambiental ele nunca avisa quando ele vai aparecer, tá? Por que que ele nunca avisa quando ele vai aparecer? Porque, independente da etapa que você está do seu empreendimento, se o órgão ambiental avisar, eu vou aparecer aí tal dia da semana, para poder fiscalizar, o que que vai acontecer? Se tiver todas as irregularidades que existirem no local, o dono do empreendimento, o empresário, ele vai dar um jeito de sumir com aquilo. E não é um ambiente real, entendeu? Então, o órgão fiscalizador aparece sem avisar, porque ele justamente quer ver o que está acontecendo naquele momento. E aí apareceu aqui, e aí o patrão falou que não é para deixar o fiscal entrar. Gente, é lei federal. Esses fiscais, eles têm poder de dar voz de prisão, por exemplo, entendeu? Então, você pode ser preso, né? Se o cara vai, não quero deixar entrar, o patrão não deixou, tudo bem, ele não vai brigar, ele vai falar, vai emitir uma multa, vai pegar o seu nome e, de repente, tá todo mundo cheio de droga, entendeu? Então, é assim que funciona. Oi. Para construir ao redor, tipo de um mangue, porque aqui na nossa cidade tá tendo ali na Avenida Dendezeiro, eles estão morando. Aonde? Na Avenida Dendezeiro. Mas tá morando aonde? Morando do lado ali, na rua, próximo ali, é o mangue. Estão morando. Lá no final da... Indo na Rua da Churrascaria. Na Rua da Churrascaria ali. Lá pro final, tá morando lá, Tá morando ali. Vai fazer galpão. E pode? Mas a nossa cidade, né, pode toda. Segundo a legislação ambiental, a gente sabe que a gente não pode ocupar, é proibida a ocupação de área de mangue, né? Porque mangue é um ecossistema, então gera desequilíbrio, não pode ocupar área de mangue. Quando a gente foi lá fazer uma fiscalização também, um dono de um galpão lá quase bateu no fiscal, precisa ver como foi. Exatamente. Agora a gente tem que considerar a gente tem que levantar algumas informações, considerar algumas coisas. Primeiro, vamos lá. Você fala, mas tem galpão lá, professor, que já está praticamente dentro do mangue e nunca deu problema. Tá, quando foi construído esse galpão? 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. 10, 15, 20 anos atrás, a lei já existia, né? A lei ambiental, essa lei ambiental já existia, o licenciamento ambiental já existia. Só que a gente também tem que considerar que estamos numa cidade interiorana, uma cidade pequena, uma cidade onde ainda há reflexos de coronelismo, tá? Então, o que acontece? A pessoa tem lá bala na agulha, né? O que eu estou falando aqui é até arriscado, porque estou falando numa aula gravada, mas como isso é realidade brasileira, e eu não estou citando o nome de ninguém, então, né? A pessoa tem dinheiro, o empresário tem dinheiro, vai lá, ele é influente, conhece vários políticos, várias pessoas no meio público, né? E ele consegue a licença dele. Você chega lá e fala assim, isso aqui está irregular, ele vai lá e esfrega a licença ambiental na sua cara, e aí, o que está errado aqui? Aí você já não está questionando mais o empreendedor, o empresário, porque ele está certo. Ele tem o empreendimento dele, mas ele também tem a licença, né? Aí você tem que questionar outras questões, como, por exemplo, Você tem que questionar outras pessoas, como, por exemplo, os envolvidos. Quem foi que assinou essa licença? Né? Quem foi que deu essa autorização? Né? Por que que deu? Quem foi que fiscalizou? Quantas fiscalizações teve? E aí a gente vai para uma bola de neve, entendeu? É isso. O negócio é complicado, né? Então, voltando aqui, a gente tem a área contaminada, né? Para a implantação aí do sistema, a gente tem que considerar também a área contaminada. O que é isso? É a área que sofreu alteração e oferece risco à saúde humana. Se no meu empreendimento tem alguma área que
que oferece risco ou que sofreu alteração, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é gerenciamento da área. Aí eu vou lá, vou diagnosticar, vou levantar as informações, vou analisar o que aconteceu, o que não aconteceu, onde pode melhorar, quais são os métodos, quais são as técnicas, isso, tudo isso é gerenciamento. Vou mapear, vou tabular, é parecido com as etapas do planejamento ambiental, até mesmo porque é uma etapa de planejamento ambiental. Segundo, é o estado, né? Que é isso? É uma série histórica ou possíveis mudanças do layout. Layout é formato, tá? Então, assim, eu vou olhar qual é o estado do empreendimento. Série histórica. O que é série histórica? Por exemplo, vou ver como está hoje. Desculpa. Eu vejo como está hoje, eu levanto as informações e, de repente, eu tenho uma foto daquela mesma área de 20 anos atrás e vejo como era. Eu falo, nossa, é completamente diferente. Olha como era isso aqui há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. E olha como está hoje. Está completamente alterado, completamente mudado. Como é que eu faço para poder recuperar? Né? Como é que eu faço para poder recuperar esse formato, né, antigo, natural, ou chegar a algo mais próximo a isso, ou, como eu já falei, que também a gente, dentro da perspectiva ambiental, a gente não pode ser muito tópico, como é que eu faço para chegar a manter este ambiente de uma forma mais equilibrada, né, considerando o ambiente como ele era antigamente, ok? Uma terceira coisa é dividir as áreas para a inspeção. Você vai organizar por setores, por zonas, enfim, como for, e vai fazer a inspeção delas para você ter uma inspeção, um detalhamento das informações, entendeu? Porque senão, se analisar no geral, você tem uma coisa muito, de repente, uma quantidade de informações mais superficiais, entendeu? A quarta é o laboratório. O que é isso? Investigação confirmatória. Tá vendo que está grifado? Investigação confirmatória é um documento, por isso que está grifado. Então, assim, o que é essa investigação confirmatória? Você vai pegar as amostras, vai coletar todas essas amostras, né, vai analisar elas, tudo da área ali, contaminada, tá? E vai investigar, para poder afirmar o que é que está acontecendo ali ou não, de acordo com os parâmetros, com normas técnicas, enfim, com tudo isso, beleza? Depois a gente tem o detalhamento da contaminação. Esse detalhamento ele tem que ser visto de uma perspectiva horizontal e vertical. Eu quero explicar para vocês o que é, não sei se vocês já trabalharam com o conceito de horizontalidade e verticalidade, mas assim, horizontal, o que é o sentido horizontal, gente? É de baixo para cima, né? Vamos dizer assim, norte-sul, de baixo para cima. Então, quando eu falo assim, contaminação horizontal e vertical, por exemplo, horizontal, eu tenho um empreendimento. O que seria uma contaminação horizontal? É só estar contaminado ali, naquele ambiente, tá bom? Uma coisa, vamos dizer assim, restrita, pronto. Essa é a palavra. Seria uma coisa restrita ao meu ambiente, à minha atividade. Mas vamos supor que a minha atividade, ela gera um impacto, ela oferece um risco à saúde humana, mas não é somente a saúde das pessoas que trabalham no empreendimento. Ela oferece risco à saúde das pessoas que trabalham no empreendimento e das pessoas e da região, e dos vizinhos, e do bairro, entendeu? Ou então das pessoas que trabalham lá e que podem estar contaminadas e contaminar outras pessoas em suas casas, onde elas tiverem contato. Então, o horizontal, ele é o restrito, e o vertical, né, que é o sentido amplo do horizonte, gente, desculpa, eu estou falando errado. O vertical é restrito e horizontal é o amplo, tá? Eu estou falando aqui horizontal e estou dando exemplo de outra coisa. Vocês entenderam, né? E o vertical, então, é o restrito e o horizontal é o amplo, tá bom? É só isso. E a gente tem a avaliação do risco, né? Que seria também uma alternativa dentro da área contaminada, que é ver se teve alguma inalação, ingestão, alguma coisa por contato, entendeu? E aí, feito isso, faz o quê? Você vai entrar com um plano de intervenção. Fez a avaliação do risco, entra com um plano de intervenção. O que é o plano de intervenção? Você vai requerer, junto ao órgão competente, o uso declarado. Também está grifado porque é documento, tá? Documento de uso declarado. O que é isso? É um pedido de intervenção. Por exemplo, está contaminada a água. Faz o quê? Proíbe o uso da água. Proíbe o uso do solo. Proíbe a ocupação.
Por exemplo, tem um pessoal que gosta de ir para cachoeira, tal cachoeira lá. Por quê? Todo mundo final de semana a galera vai lá. Beleza. A cachoeira teve um deslizamento, não tinha ninguém quando teve deslizamento, mas pode ser que ocorra outro deslizamento. Faz o quê? Uso declarado. Não pode usar a cachoeira para banho. Não pode usar a cachoeira para visitação. Não pode, entendeu? Você vai proibir alguma atividade específica, dizendo o que é que não pode ser feito. Até quando você vai? Até recuperar. Você vai isolar, você vai recuperar para o uso declarado. Qual é o uso declarado inicial? Podia tomar banho? Podia, mas agora não pode por quê? Porque ela está passando por um plano de intervenção, considerando que é uma área contaminada, ok? E pode gerar riscos à saúde humana. Um desses também, professor, é o da Gamboa, né? O barrancão da Gamboa, que antes as pessoas poderiam passar por ali, agora não pode mais. Eu não sei, eu não conheço. Não sei qual é, eu não conheço o que você está falando, não. O senhor nunca foi na Gamboa? Já fui, mas nesse lugar que está falando, não. O barrancão, logo quando você chega de cara, tem um barrancão enorme, que é onde tira a argila, que o pessoal toma banho de argila. Mas as pessoas frequentam lá tranquilamente. Mas tem uma placa lá bem escrita dizendo, eu esqueci o nome que tinha lá, era 2 placas enormes, tinha até um código lá, e aí dizia que não poderia tomar banho ali, porque aquilo ali é uma área de risco, que estava fechado. Botaram uma faixa, só que aí o pessoal foi e quebrou a faixa, tirou. Entendi agora eu sei qual é essa. Então, é isso. Agora, sabe o que acontece? A pessoa foi lá, tirou a faixa e tá usando lá e tá não sei o quê. De repente, na pior das hipóteses, aconteceu alguma coisa. Teve um desmoronamento lá, soterrou 2 pessoas, 3 pessoas. A culpa é de quem? A culpa é do órgão público. A culpa vai cair em cima do órgão público. Por que vai? Mas o povo é teimoso, ele vai. Mas a gestão é isso, gente. Ele é teimoso, mas você tem que proibir. Você tem que recriminar. Não pode. Não pode. Nem que tiver que botar uma pessoa lá para ficar lá. Não pode. Subiando lá, apitando. Não pode. Sai daqui, desgraçado. Tava lá. Entendeu? Não pode. É problema de gestão. Isso vai ser... Qual vai ser a culpa do turista que está lá, por exemplo? A culpa dele, meu filho? A culpa dele vai ser ele ser soterrado. Entendeu? Se ele conseguir sobreviver, amém. Se ele não conseguir, pronto. Mas aí, no final das contas, vai para quem? Vai para o órgão gestor, vai para a prefeitura, vai para a INEMA, vai para o Ministério do Meio Ambiente, aí vai ser para onde? Entendeu? Aí fica igual o petróleo que chegou na nossa costa. De quem que é a culpa? Ninguém queria ficar com culpa, entendeu? Mas e os problemas reais? As pessoas sofrendo, os pescadores que não podiam mais pescar, começou a passar fome, e, enfim, todos os problemas que resultaram disso, que ainda hoje tem consequências. Como é que fica? É culpa de quem? Você está entendendo? A gente tem que saber de quem é a culpa das coisas, mas a gente também tem que entender que, para além de um culpado, a gente precisa resolver os problemas reais. Os problemas estão aí, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo, entendeu? Então, é bastante complicado. Quer dizer, não é nada complicado, tem que ser específico, tem que ser detalhado. Bom, onde é que eu pego essas informações todas, professor? De uso declarado, de como é que eu recupero, como é que eu faço essas informações? Existe uma resolução do CONAMA, a resolução 420, que ela explica lá como é que você faz gerenciamento de áreas contaminadas, tá bom? Eu vou mandar essa resolução para vocês também darem uma olhada, ok? Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto tempo já foi da minha aula, porque eu comecei com 15 minutos depois do horário, né? Tem mais 2 minutinhos, eu vou explicar isso aqui, tá bom? Aí, o ISO 14001, dentro do sistema de gestão ambiental, o que ele... Estou finalizando, tá? O que ele traz de novo? O que enfim, a ISO 14001, ela introduz a mentalidade do risco. Antes não tinha, não se falava do risco, se falava do perigo, né? O perigo ambiental, o perigo das questões ambientais. Agora a gente fala de risco, né? O risco de riscos químicos, riscos físicos, riscos de contaminação física, química e biológica, tá? Antrópica. Então, ela introduz essa mentalidade do que é risco, né? Além de entender o que é risco, quais são as categorias, né? As interfaces dos riscos, ok?
A outra coisa também que vem junto com essa 14.001, olha isso, gente, 70% da norma ISO 14.001 é planejamento. Vocês estão vendo como o planejamento é importante? Né? Eu já disse isso para vocês no início da disciplina e vou morrer falando isso. Planejamento é importante para tudo, gente. Para tudo. Eu sei que a gente não faz muitas coisas planejadas, ou planeja e não vai à frente. É o que eu falei para vocês, e eu digo isso com a maior... Como fala? Eu nem sei. Eu digo isso com frustração também, porque apesar de eu saber que tudo é planejamento, de como as coisas devem ser organizadas, a gente sabe que a gente pensa em muita coisa, cria muitos objetivos e muitos deles não dão certo. Por quê? Porque foi falta de planejamento, foi problema no planejamento, entendeu? Ou na execução, ou no diagnóstico, ou enfim. Mas é isso, planejamento é tudo, tá? Então, 70% das normativas, o que não for detalhes é planejamento, tá bom? Que mais? Essa normativa não inclui gestão de terceiros, que dificulta um pouco o processo, mas garante muito mais. Lembra que eu falei para vocês do caminhoneiro que chega lá na Michelin, descarrega o seu produto, aí ele aproveita para lavar o caminhão ali, e aí a ISO 14.001 ela tem que estar preocupada até com o que está acontecendo com os terceiros, com o serviço terceirizado. Fala assim, mas se é terceirizado não é responsabilidade minha. Dentro da 14.001 é. Todo serviço terceirizado é de responsabilidade ambiental do contratante, entendeu? Aí o que acontece? Deixa mais difícil, entendeu? Mas garante muito mais eficiência no produto final. E além do que mais que tem, que a 14.001 traz? O ciclo de vida, que eu já expliquei para vocês, né? Preocupar-se desde o início do processo até seu destino final, descarte. Por exemplo, pilhas, baterias. Eu vendo pilha. Tá, beleza. O mercado consumidor é o quê? Supermercados, por exemplo. Aí você foi lá, cliente, comprou pilha, usou a sua pilha, depois de alguns meses ela não serve mais. Você faz o quê com a pilha? Joga no lixo? Pilha tem material contaminante, radioativo, enfim. Ela precisa ser descartada num lugar específico, uma usina específica. Faz o quê? Como é que eu faço para jogar isso? Então, você tem que pensar nisso, né? O empreendedor ele tem que pensar até no descarte, entendeu? Então, isso tudo são adequações da ISO 14.001. Isso aqui é uma estratégia de mercado, uma estratégia de mercado chamada benchmarking, e eu ia explicar para vocês um pouco o que é um benchmarking ambiental. É um vídeo, mas como eu já falei muito hoje, eu não vou passar esse vídeo não, depois eu passo, tá? O principal eu já falei, que era sobre como é que funciona esse sistema de ISO, né? O sistema de certificação, padronização ISO. Então é isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida por enquanto? Eu tenho. Pode falar. Com relação à prova, lá no começo o senhor falou, essa prova vai ser como? Quando você receber ela, você vai ver. Não, mas... Lasqueira. Eu tô falando assim, vai ser para gente funcionar, mexer nela, como é que vai ser? Meu bem, deixa eu falar uma coisa, eu tô brincando, vocês já sabem, né? Por quê? Porque eu pensei em fazer uma prova hoje à tarde. Por isso eu preciso dar uma prova para essa turma logo. E precisa ser sobre ISO. Por que precisa ser sobre ISO? Porque em planejamento. Porque isso aqui que eu estou falando, a certificação ISO e planejamento, etapa de planejamento ambiental, é o coração da disciplina. Entendeu? É o corpo todo da disciplina. Isso aqui que eu falei para vocês já foi 70% da disciplina. Certo? E aí, como é que eu pensei em uma prova, por exemplo? Porque eu não fiz ainda, eu vou pensar nessa prova, aí quando você pergunta como é que vai ser, eu também posso estar dando spoiler e eu preciso guardar as informações para minha prova, né? Mas, por exemplo, eu posso perguntar alguma coisa sobre um empreendimento que está causando danos ambientais e não sei o quê, e aí eu peço para vocês fazerem uma análise. Ou então eu posso perguntar alguma coisa de uma resolução do CONAMA, e como é que isso deve ser observado dentro do sistema ISO, papapá. Vou pedir... Como vai ser isso, né? Já estou ligada. Eu vou pedir informações, entendeu?
sobre tudo que a gente está vendo agora, sistema ISO, sobre planejamento ambiental. Obviamente, eu não consigo fazer um controle, não vou gravar uma aula aqui, começar uma live, e vou pedir para vocês ficarem olhando para mim com a câmera aberta, porque eu quero ver quem está colando. Não, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Então, eu vou mandar uma prova para vocês, vocês vão fazer a prova, vocês vão consultar com o material que eu vou dar para vocês, entendeu? E vão me devolver a prova. É claro que... professor, então é fácil, né? Não. Quando o professor faz uma prova presencial, ele sabe qual é o nível dessa prova, ele sabe qual é o nível que requer esse tipo de prova. E qual é o parâmetro que ele está usando? O que ele explicou em sala. As dúvidas, os debates e tudo mais. Agora, quando o professor faz uma prova de consulta, ele também considera o nível, mas ele já muda um pouco a perspectiva da prova, porque tem consulta, né? Requer uma busca maior, requer algumas observações maiores, alguns detalhes. Agora, quando é uma prova de consulta e o professor nem está na sala, é claro que eu vou ter que pensar, vou ter que matutar como é que eu vou fazer essa prova, mas ela vai sair. E aí vocês vão consultar, vocês vão fazer e vão devolver. E vamos morrer. Eu mudo aqui, que eu tô vendo. Morre tu só, viu, Jaqueline? Eu não vou morrer, não. Vou sobreviver essa prova. Morrer. A gente que luta essa prova aí. Já estamos lutando com atividade, imagine essa prova. Ai, Deus me dê cérebro. Você vive reclamando e vai bem em todas as atividades. As provas. Caracola aí agora. Daniel, já basta a minha que você já viu lá, que já vai colar lá. Deixa a Jaqueline em paz, viu? Eu já vou salvar essa atividade de Irã, já vou apagar de lá. Não, papai, não. Eu tenho transtorno de ansiedade, gente. Eu fico ansiosa antes das coisas acontecerem. Aí depois, quando passa, é que eu relaxo. Seja bem-vinda no 2020. Professor, a prova vai ser na próxima semana, é isso? Vou marcar, mas eu queria que fosse logo. Irã, não fica antecipando não, Irã, deixa quieto. Tchau, gente, boa noite. Eu dormi, vou pensar nessa prova, não. Boa noite, professor. De hoje para amanhã eu decido, tá? Tá. Tchau, boa noite. Então, vocês têm mais alguma coisa para falar? Não. Deixa eu ver quem tá. Não sai ainda não, peraí ainda. Eu vou baixar a lista de presença. Tem notícia boa aí agora. Pronto. Já baixei. Deixa eu só salvar aqui. E a menina que assistiu a metade da aula e saiu? Quem? A menina estava assistindo, depois teve que sair. A Cristiane saiu. A Patrícia está aqui ainda. E tem uma menina chamada Andréia. Acho que caiu dela. Andréia de Valência, namorada de João. Bom, então é isso, viu? Eu vou... Professor. Oi? A internet aqui caiu aqui. Aí eu estou retornando novamente. Beleza, a gente conversa depois. Pessoal, então eu vou encerrar a gravação, tá? Boa noite para vocês, bom descanso. Eu vou colocar os materiais aqui agora na plataforma e depois mando o link para vocês acessarem, tá bom? Das resoluções, essas coisas todas, tá bom? Então, Tchau, boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite.